Fala pessoal, tudo tranquilo? Seguinte, eu tô gravando aqui para vocês, tá? Videoaulas para explicar a lista extra de exercícios para o primeiro TVC. Por quê? Nós não temos tempo hábil em sala de aula, né? E uma lista grande, então para resolver tudo em sala de aula não tem tempo suficiente para isso. Então, eu vou gravar para vocês aqui, né? Tô gravando para vocês videoaulas, tá? Rápidas, tranquilas, de forma bem informal, tá? Vocês podem ouvir barulho no fundo, né? Não tem uma edição profissional aqui, né? O áudio não está o melhor possível, mas a ideia é que vocês possam entender melhor como cada exercício pode ser resolvido, tá? Então, lembrando também o seguinte, os meus algoritmos aqui, as minhas resoluções são apenas referências para vocês fazerem os códigos de vocês, tá? Porque na programação como um todo não tem um código mais perfeito do mundo, né? A gente tem referências, então você pode fazer de uma maneira, o colega pode fazer de outra maneira, eu de outra maneira, mas se todas estiverem corretas, é o que interessa, tá? Então, não deixe de tentar fazer os exercícios antes de ver as minhas resoluções, e não basta só olhar para a minha resolução, tem que pegar do zero e fazer passo a passo, né? Tem que errar ponto e vírgula, errar falta de chave, errar sintaxe, né? Algum erro de sintaxe qualquer, né? De semântica, então faz parte do processo fazer os exercícios do zero. Então não assistem apenas, não assistam apenas as videoaulas. Corram atrás também, façam do zero os algoritmos, tá certo? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui para o nosso teste de mesa número 1, né? Vamos aqui inicialmente na parte 1 da lista. Vamos aqui para o teste de mesa, o número 1. Então, como fazer teste de mesa? Na prova para vocês, né, geralmente vem a questão 1, vem um teste de mesa lá pronto. Como que vem na prova? Da mesma forma como está aí para vocês na tela, né, dos 5 exercícios da parte 1. Vem um código pronto, está numerado, né, todas as linhas numeradas, e vem um enunciado curto pedindo alguma coisa. Então aqui ele pede para a gente fazer o teste de mesa desse algoritmo que é aqui do lado, tá? E ele assume que o usuário nos dará como entrada o valor 4. Então tem só uma entrada, né, que é apenas o valor 4 que o usuário vai digitar para a gente. Então olha só, teste de mesa. Antes de fazer o teste de mesa, tem que entender o código, tá? Antes de montar as tabelas, fazer, né, as variações, a ideia é entender o que o código faz. Então olha só, aqui a gente tem um int main, né, é a função principal, e temos uma função, né, com um nome muito criativo chamado função. Essa função ela recebe 2 inteiros e ela retorna para a gente um valor real, um valor float. Tá? Dentro da função a gente tem uma variável float chamada t, aqui uma impressão, né, de um texto barra n lista, né, quebra de linha lista, e temos aqui uma repetição, né, while n maior do que 1. Dentro do while, né, que está aqui entre as linhas 6 e 10, a gente tem um cálculo de multiplicação que é atribuída à variável t. Em seguida, a variável t, que é um float, é impressa. E por fim, na linha 9, nós temos a atualização da variável da condição, né, que é a variável n. Aqui ela é atualizada com uma subtração, n recebe n sobre 2. No final, vai ser retornado 1 sobre t. Né? Lembrando que t é um valor float, então aqui vai ser uma divisão real, por isso que a função ela tem como retorno o tipo float. No main, nós temos a variável base, que é o inteiro, e a variável float aux, que recebe 0 inicialmente. Aqui solicitamos um valor inteiro para o usuário e esse valor é armazenado na variável base. Qual vai ser esse valor? É o valor 4, está aqui no enunciado. Então, na linha 21, nós chamaremos a função, passando como parâmetros o valor de base, né, que vai ser 4, então b vai receber 4, e 5, né, uma constante, que é o valor 5, então n vai receber 5. Chamaremos a função, os cálculos serão feitos e o retorno 1 sobre t será atribuído a aux. Né? O retorno é float, então por isso que aux também deve ser float. E no final é impresso o valor de aux, que é um valor float. Então olha só, primeira coisa desta mesa é fazer o que eu fiz aqui de maneira bem informal. É ler o código e entender o que está sendo feito. Né? Entendido, aí nós vamos começar realmente a fazer o teste de mesa. Então vamos lá, está aqui a resolução que eu mandei para vocês. Olha só então. Então está aqui o código na esquerda e aqui a nossa tabela na direita. Então, olha só que interessante. Tá? Nós temos que montar a tabela, tá? Com as variáveis do main e as variáveis
da função, e além disso uma coluna aqui para a linha, né, para eu botar as linhas que vão ser executadas, e aqui uma coluna de teste, né, para indicar se o teste de um if ou de um while é verdadeiro ou se é falso. Então eu vou indicar aqui assim, ó, olha só, opa, vamos voltar aqui, tá aqui, ó, a coluna da linha, certo? Coluna da linha, o main com as suas variáveis, a parte da função e a parte do teste. Então aqui eu posso colocar uma coluna só, tá? Para indicar qualquer teste, seja na função, seja no main, tá? Para indicar o teste de if, caso haja, teste de while, tanto faz. Eu posso usar a mesma coluna para indicar verdadeiro ou falso para um while ou para o if, né? Eu posso usar, não preciso criar duas colunas para cada um. Se quiser criar, pode criar? Claro, não tem nenhuma regra quanto a isso, tá? Mas para ficar mais fácil, a gente pode fazer assim. Então, ó, eu botei aqui as variáveis, variável do main. Eu tenho duas variáveis no main, um inteiro base e um real aux. As duas estão aqui. E a função, os dois parâmetros b e n inteiros, e a variável t interna à função, que é um float. Tá? Então, com isso, está montada a minha tabela. E uma coisa muito importante que muita gente esquece é indicar o que vai ser impresso e lido na tela do Code Blocks, ou seja, na tela de saída do nosso programa. Né? Então, esse retângulo aqui preto, ele vai simular a tela preta do Code Blocks. Né? Todos os dados de entrada, ou seja, scanf, e de saída, que é o printf, tem que estar aqui presentes na tabela, nesse nosso retângulo aqui de saída e entrada de dados. Tá? Então, não se esqueçam, gente. Teste de mesa é montar a tabela com as variáveis, com as linhas, com os testes e também botar a nossa tela de saída e entrada de dados. Tá? Não adianta fazer um ou outro, tem que fazer as duas coisas, senão a questão vai estar incompleta. Então, feito isso, por onde nós começamos? Vamos começar sempre, todo teste de mesa começa na linha do main. Então, aqui no caso vai ser a linha 14, vai dar início ao nosso programa. Na linha 14, né, as variáveis base e aux, elas nem existem ainda. Então, eu posso aqui indicar interrogação, posso deixar em branco, posso botar um asterisco, posso botar um if, enfim. Não tem regra quanto a isso. Tá? Isso aí é só uma convenção que eu adoto aqui, é o que? A variável, né, ela não foi criada ou tem nicho, eu ponho interrogação. Né? Quando a variável ela recebe algum valor, aí nós modificamos ele na tabela. Tranquilo? Então, olha só. Na linha 15 eu posso colocar ou não, né? Como ele só cria variável, eu posso pular. A linha 16 não. A linha 16 ela cria variável, mas ela atribui um valor na criação. Aí ela é obrigatória. Tá? Mas lembre o seguinte. Teste de mesa é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, a linha 15, se eu quiser colocar, poderia colocar aqui, né? Linha 15, base, interrogação, aux, interrogação. Mas eu preferi pular, que é uma linha que ela não faz muita coisa. Então, está aqui a linha 16, base não foi alterado e aux vai receber 0, que é o valor inicial. Na linha 18, nós temos a nossa primeira impressão, né? Printf aqui, digite um valor inteiro. Está aqui na nossa tela de saída de dados, certo? Na linha 19, o usuário vai digitar para a gente o que o enunciado falou, vai digitar 4. Então, olha só, aqui na impressão do printf, eu não tenho nenhum espaço entre os dois pontos e as aspas. Então, o que o usuário digitar virá logo depois os dois pontos sem nenhum espaço entre eles. Tá? Então, olha só, linha 19, eu só repito, né, aqui o valor de aux, que continua sendo 0, e base recebeu do usuário o valor 4 via scanf. Aí eu pulo para a linha 21. Na linha 21 eu repito aqui, né, já que as variáveis não foram modificadas, e que eu tenho a chamada da função. Então eu passo como parâmetro a variável base, que é 4, então o b vai receber 4 e o n vai receber a constante, que é 5. Então eu saio da linha da chamada e eu vou para a linha de início da função, no caso a linha 3. Então, na linha 3, eu esqueço as variáveis do main, eu posso deixar em branco, posso botar if em qualquer coisa, e eu estou na função. Então, eu só vou usar agora as variáveis da função, que são os dois parâmetros e a variável t. Então, o b recebeu 4, que era o valor de base, e n ele recebeu 5, que era a constante que eu passei aqui. Tranquilo? Então, aqui, na função, nós vamos dar prosseguimento da mesma maneira que nós fazíamos no main, ou seja, linha por linha. Então aqui, ó, vamos para a linha 4, eu posso pular, né, que ela só cria a variável t, então vamos para a linha 5 diretamente. Na linha 5, né, as variáveis não foram modificadas, né,
e aqui eu vou imprimir o que ele pediu aqui pra gente. Então olha só, eu vou imprimir aqui a palavra lista. Ela veio uma linha, né, duas linhas, né, quebrou aqui uma linha em branco após o digite um valor 4. Por quê? Lembrando, sempre que eu tenho scanf, né, eu tenho leitura de dados. Quando o usuário ele põe para a gente algum valor, ele aperta esse valor e põe Enter. Então esse Enter dá para a gente automaticamente uma quebra de linha. Então toda vez no teste mesa que tiver um scanf, automaticamente o que vai ser impresso depois virá uma linha abaixo. Então lista ele viria aqui embaixo do digite. Mas quando foi feita a impressão do lista, ele tem ainda um /n antes dele. Então aqui ó, eu estava aqui com o meu cursor, quebrei a linha com scanf, vi para cá. Mas na hora de imprimir lista, ele já imprime com /n no início. Então ele quebra a linha, aí ele imprime aquele lista embaixo. Então cuidado com isso, tá, gente? É muito importante que vocês se atentem a isso. /n, quebra de linha, scanf, então muito cuidado com isso. Na linha 6 nós temos um teste, né, que é o nosso while, repetição, while n maior ou igual a 1. Então aqui temos que indicar verdadeiro ou falso. O n ele vale 5, então 5 maior que 1 é claro que é verdadeiro, e eu venho aqui e indico na linha 6 que o teste foi verdadeiro. Se o teste foi verdadeiro, eu vou executar os comandos aqui entre as chaves de abertura e de fechamento, tá? da nossa repetição. Então eu vou para a linha 7, T recebe B vezes N, que é 5 vezes 4, T recebe 20. E aqui na linha 8 eu imprimo o valor de T. Veja que depois da nossa última impressão, eu tenho um espaço em branco e nenhum /n. Aqui também não tem nenhum /n, então a impressão de T virá na mesma linha aqui de lista. E como T é um float, ele é impresso com 6 casas decimais, que é o padrão de float. Também não se esqueçam disso, tá? Se eu não formatar aqui o float na impressão, o padrão são 6 casas decimais sempre após o ponto. E na linha 9, n é atualizado. N recebe n-2. Se n vale 5, n agora vai receber 3. Terminei aqui? Não. Aqui que é o principal erro que as pessoas comentam no teste mesa que envolve o while. A execução do while nunca termina no final do while, mas sim na sua condição, né? O while vai ser executado enquanto a sua condição for verdadeira. Então aqui eu saio da linha 9 e volto para a linha 6 para fazer o teste novo, para checar se ainda o n é maior ou igual a 1. Então ó, voltamos para a linha 6 e testamos. O n vale 3. 3 é maior que 1, verdadeiro. Então o while vai ser novamente executado linha por linha. Então ó, na linha 7, T vai receber B vezes N, que é 4 vezes 3, T vale 12. Linha 8. Como não teve /n na impressão anterior, né? Aqui não teve /n e nem tem /n aqui, não teve nenhum scanf, então a impressão virá na mesma linha. Após o espaço em branco, T vale 12, 12 com 6 casas decimais. N recebe n-2, N vai 3 menos 2, N vai receber 1. Terminei o while? É claro que não, eu volto na condição para testar se ela ainda é verdadeira. Então, volto na linha 6. Agora, o n vale 1. N é maior do que 1? 1 é maior do que 1? Isso é falso. Se isso é falso, eu termino o while, ou seja, eu sigo na linha após o fechamento do while. O while aqui fecha na linha 10, eu sigo para a linha 11. Na linha 11, eu tenho return 1 sobre t. A função retorna para a gente um valor float. O t é float, então essa divisão aqui é uma divisão real. É 1 sobre 12. Certo? Então, lá no main, a minha variável aux vai receber o retorno da função, que é 1 sobre 12. Então, ó, terminei aqui na linha 11. Tá? Eu vou esquecer agora a função e vou voltar para o main. Então, eu vou voltar para a linha 21. Né? A variável base não foi modificada na linha 21. Né? Então, ela continua valendo 4. E o aux vai receber o retorno da função, que é 1 sobre 12, que é 0.08, etc. 333, aí dá uma dízima periódica. Tá? Aqui na tabela eu apresentei o aux, né, que é um float, com 6 casas, mas poderia deixar com uma casa só, com 2. Né? Na tabela não tem nenhum problema eu botar menos de uma casa. Tá? Aliás, menos de 6 casas. Eu posso botar só uma casa só. O que importa é na impressão. A impressão ela é obrigatória de ter 6 casas decimais. Né? Mas na tabela é só indicação, então eu não preciso especificar as 6 casas. Aqui eu especifiquei, tá? Mas na prova
Na tabela não precisa. Então, AUX recebe esse valor. Então, eu vou para a linha 23. Na linha 23, a impressão tem um barra N. Então, o meu cursor estava aqui e vai descer uma linha. Aí, na linha de baixo, eu vou imprimir valor final, é um float, não formatei, 6 casas decimais. Então, é o AUX com as suas 6 casas decimais. Está aqui a impressão. Então, só me resta aqui o return 0. O return 0, eu repito as variáveis, nada foi modificado. Então, não se esqueçam, todo teste de mesa sempre é terminado no return 0. Né? Eu sempre começo no int main. Eu posso ter milhões de funções dentro do meu algoritmo, mas eu sempre vou começar no int main e sempre vou terminar no return 0. Então, terminei na linha 24, return 0, indicando assim o final do algoritmo. Então, gente, esse aqui foi um exemplo mais demorado, né, que é o exemplo inicial. Então, façam de novo, vejam, né, as variações, como que a tabela ficou montada. Estou no main, eu esqueço a função. Estou na função, eu esqueço o main. Né, as variações aqui dos valores, então façam com calma. Né, cuidado, né, com barra N, com scanf, com enter. Mas no final, faz 1, faz 2, faz 3. Vocês entendem teste de mesa, não tem como errar na prova. Certo? Então, sigam aí para o exercício 2. Vamos lá.